Bom dia, Karine. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Aldenice. Bom dia, Alexandra. Eu vou colocar aqui uma música que é bem simples, mas muito interessante, para que a gente já inicie a nossa atividade do estudo do Evangelho de hoje com uma reflexão e encorajados com a letra dessa música. O nome da música é O Homem de Bem. O áudio tá bom? A música tá boa? O áudio? A qualidade do som? É aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei Bom dia, Karina. não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece Obrigada, Renato. sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções Bom dia, Neto. aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios e serviços que prestam. Bom dia, João. Nas lágrimas que secam, nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes de seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. Bom dia a todos. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. A oportunidade de aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e, sobretudo, os ensinamentos de Jesus. Nós iniciamos com essa música, O Homem de Bem. E quem quiser pegar uma jarra de água ou um copo de água para fluidificar durante o nosso evangelho de hoje, fique à vontade para fazê-lo. Bom, então eu convido todos vocês a ficarmos serenos, tranquilos, com a intenção de nos conectarmos com a espiritualidade, com a divindade, com o nosso eu e realizarmos um bom estudo hoje. Então, para que possamos nos concentrar, fechemos os nossos olhos, nos conectemos com a natureza, com o ambiente em que estivermos. Sintamos a nossa respiração. Deus, nosso Pai, nós te pedimos, humildemente, que nos acolha mais uma vez, que nos ajude
a ter forças, a ter coragem, a não desistir, de aprender com os teus exemplos. Que consigamos, através do estudo da tua palavra hoje, colocar em prática boas ações, sobretudo a humildade. Arranca de nossos corações o orgulho, a vaidade, a soberba. Limpa todo esse campo energético, ainda enraizado de outras vidas. Que nós possamos ser melhores a cada dia. Que assim seja. Bom, então vamos lá. A nossa leitura hoje vai ser do capítulo 7, item 12 do Evangelho. A versão que eu estou usando é essa aqui. Se for a mesma que você estiver acompanhando, é na página 84. Vou fazer a leitura. Sei que nós temos muitos estímulos externos, estímulos sonoros, né? Muitas vezes no celular mudamos a tela, mas a leitura é curta. Então, quem quiser acompanhar, vamos lá. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Lembrando que o tema, gente, é humildade e orgulho. Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem culpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos, antes daquilo que toca o coração. Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração se concede às pessoas, é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Séculos de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes, que de tempo em tempo ele dá em seu orgulho para adverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem. Entretanto, em sua misericórdia infinita,
Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto às vaidades e às grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior, quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que mais será amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel. Bom, leitura muito interessante, né? Aqui a gente pode destacar alguns temas: o orgulho, a vaidade, a soberba, em antagonismo à humildade. Então, se procurarmos rapidamente nos dicionários da língua portuguesa, nós vamos perceber que são realmente palavras antagônicas, contrárias. A existência do orgulho presume a falta de humildade. Bom, e quem de nós, aqui hoje, ouvindo essa mensagem, não já pensou ou disse, eu sou humilde? Se tem uma coisa que eu sou, é humilde. Pois bem, às vezes essa humildade ou essa falta de humildade está camuflada nos nossos atos, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Talvez hoje, escutando essa palestra, a gente não consiga lembrar, mas quantas vezes não nos colocamos em situação de autoridade, seja pela condição social, seja pela condição profissional, pela posição profissional, e por vezes nem percebemos como deixamos de lado a humildade. Quando, por exemplo, nós estamos ofertando ajuda e esperando recompensas. Nos falta humildade nesse momento. Quando, por exemplo, nós participamos de atividades coletivas, atividades solidárias e esperamos reconhecimento. Por vezes, nós não falamos, mas nós sentimos. E aí está o orgulho. Aí está a falta de humildade. Dentre outras diversas pequenas atitudes e pequenas ações e pequenos momentos que podem passar despercebidos. Então, é como se a gente dissesse, bom, eu posso te ajudar e você está na condição de receber. Opa! Então, nos policiemos mais em relação a isso, em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas atitudes. E assim, nós vamos conseguir evoluir cada dia mais, a passos lentos, mas a passos importantes. Bom, diante dos desafios diários que nós enfrentamos, das dores, das provações, nós nos pegamos, às vezes, em vivência de orgulho, em vivência de vaidade, de soberba. E também, esse deve ser um exercício diário para que a gente observe e para que a gente modifique. E nada tão eficaz quanto a prece, quanto a oração, que nos conecta com a espiritualidade, que nos permite reconhecer essa falha e, através dela, através da prece, nós conseguimos o auxílio que precisamos, né?
Então, o texto fala também, essa leitura que a gente acabou de fazer, para quem entrou agora e não pôde acompanhar, que nós precisamos ter coragem. Que todos nós, às vezes, trazemos de outras existências esses sentimentos de vaidade, de soberba, e nós precisamos ter coragem e acreditar na misericórdia divina. O primeiro passo é reconhecer que a falha existe, e isso também constitui humildade. Nós precisamos ser humildes e reconhecer as nossas falhas, as nossas carências, as nossas dificuldades e acreditar na misericórdia de Deus. Reconhecer já é o primeiro passo. Então é muito importante, se você se considera humilde, tá na hora de se policiar. Vamos rever as nossas ações, os nossos pensamentos e talvez identificar que está faltando humildade. E se você já percebeu que está faltando humildade, que legal, que passo importante. Esse é o primeiro passo, realmente. Temos que, nesse momento, ter caridade conosco também, né? Nós somos todos iguais, semelhantes, e é importante que a gente reconheça, que a gente tenha propriedade disso, para saber que nós não somos juízes de ninguém, que julgar não vai fazer o nosso irmão evoluir, e também para reconhecer que nós falhamos e que nós estamos aqui nessa tentativa de melhorar, nessa tentativa de limpar esse campo energético da nossa própria, do nosso espírito, da nossa vida. Então sejamos humildes, sejamos pobres de espírito e ricos de bons valores, ricos de virtudes, de qualidades morais, né? É exatamente essa a riqueza que nós devemos nos apropriar. Aqui tem uma frase muito legal aqui no capítulo, nessa leitura que a gente fez, que fala: quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que ostentam, que interesse elas teriam em corrigirem seus defeitos? E é isso, a gente vê isso demais no nosso seio familiar, nas nossas relações. Bom dia, Jaqueline. Muitas vezes nós valorizamos características que não são as características valorizadas por Deus. O que de fato importa não é a riqueza material, não são os bens que eu possuo, que me foram emprestados nessa existência, mas a forma como eu utilizo esses bens, a forma como essa riqueza ela é empregada. Inclusive, Chico Xavier tem uma passagem muito legal, e ele diz assim: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. E, por vezes, nós confundimos a humildade com a carência material daquela pessoa. E observe, nada tem a ver com isso. O pobre de espírito não se confunde com o pobre de bens materiais, né? Aquele que não pode usufruir de muitos bens nessa existência. Tem uma outra passagem, mas eu vou deixar para ler no final. Bom, então, o primeiro passo
é a vontade realmente de mudar, de querer fazer diferente. É reconhecer que essa falha existe em mim. Aqui não é o momento, né, nessa nossa existência, de julgar o comportamento do nosso irmão, ou da nossa mãe, ou do nosso amigo, ou do nosso desafeto. Nós não podemos ocupar esse espaço de juiz. Nós precisamos reconhecer em nós a falta de humildade, a vaidade, o orgulho e querer mudar essa realidade. É engraçado que às vezes quem fala sobre o tema, e eu passei por isso hoje, se pergunta, gente, eu vou falar sobre esse tema, mas será que eu estou em condições de tratar esse tema? E aqui eu peço licença para dizer para vocês que eu também estou aprendendo sobre isso. Eu procuro utilizar e aplicar as leituras que eu faço, os estudos que fazemos do Evangelho na minha própria vida. Então esse é um momento importantíssimo para mim, que eu estou fazendo reflexões sobre minhas atitudes, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos e tentando identificar o que eu posso melhorar. Será que eu estou sendo humilde? Será que o bem que a gente acha que faz, ele não está um pouco envolvido, um pouco embalsamado com o orgulho? Boa reflexão. Aproveito para agradecer a oportunidade de estudo desse tema mais uma vez. Nos policiemos, nos observemos e façamos essas modificações na nossa vida e certamente alcançaremos dia após dia a felicidade, a real felicidade, a felicidade da eternidade e não a felicidade de usufruto da materialidade. Eu finalizo o estudo de hoje com uma frase de Allan Kardec e ela diz assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Então, eu agradeço a companhia de vocês, agradeço essa oportunidade e a partir de hoje nos observemos mais. Assim seremos felizes. Que assim seja, graças a Deus.